Os 1000 aviões sugeridos por Sir Arthur Harris estavam prontos. A Royal Air Force e a Royal Navy haviam se aliado para conseguir esse feito. O plano A era bombardear Hamburgo, a maior cidade alemã. Porém, as condições meteorológicas não foram propícias e os ingleses passaram para o plano B, o bombardeio à Colônia, a segunda maior cidade alemã. A noite do dia 30 de maio de 1942 estava esplêndida. A lua era cheia e a varanda que circundava a bela mansão nem precisava de luzes. Os adultos colocaram os rapazes para estudar, com exceção de Dirk, que ainda estava recluso. Sentaram-se, olhando o céu. A amizade estava nascendo entre os pais. A necessidade de ajudar os filhos unia pessoas tão diversas. Todas contavam suas histórias, mas a mais importante era a do militar com seu sonho reincidente. Mesmo já tendo contado o episódio inúmeras vezes, ele traía sua dureza e ainda se emocionava ao fazê-lo. Às 23 horas, o pastor e o ateu subiram as escadas em animada palestra. Frau Margaret mirou os olhos do militar e sorriu, dizendo: "Liberte-se, Theo. O passado é como aquele traje de formatura da universidade. Mesmo que não possamos nos esquecer dele, está démodé, estragado. E o mais relevante, não nos serve mais." Não me lembrava mais de ser chamado de Theo. Foi há tantos anos. Ele chorou, desesperado, e ela respondeu ao gesto segurando sua mão, mas não conseguiu ficar em silêncio. "Afrouxe essa gravata", disse. Vendo que o colega estava impassível, ela mesma desfez o habilidoso nó e soltou a peça. "Pelo menos quando dorme, você tira esses coturnos?" Ela se encarregou disso também. "Será que seus cabelos conseguem ficar desarrumados? E sua barba? Ela cresce, Theo?" Cabelos sempre tão alinhados sobre pensamentos em desalinho. Rosto de anjo e um coração de demônio. Deixe os cabelos bagunçados e organize suas ideias. Deixe que a barba cresça, espete e arranhe. Isso é viril. E eu vou lhe contar um segredo. A maioria das mulheres gosta desse estilo despojado e másculo, com a barba por fazer. Um coração limpo é o que importa. Frau Margaret colocou os dedos abertos entre os cabelos indefectíveis do amigo. Sua mão lentamente deslizou para cima e em seguida repetiu o gesto com rapidez. Depois, com movimentos circulares, deixou os cabelos loiros completamente esgadanhados. "Você está lindo, Theo. Excepcionalmente lindo. Maravilhosamente lindo. Escandalosamente lindo." Theodore soltou uma sonora gargalhada. Também não se lembrava de quando algo assim havia acontecido. A médica o abraçou com carinho e ele levou alguns segundos para deixar seus braços enlaçarem a amiga pela cintura. O primeiro alerta amarelo veio às 23h53. O vermelho precisamente às 23h59. Mas as sirenes da cidade não foram ligadas. Isso só seria feito às 0h17, exatos 30 minutos antes de as primeiras bombas caírem.
Ao ouvir o apavorante som, a gargalhada de Theo foi bruscamente interrompida. No mesmo momento, no horizonte, ainda ao longe, uma infinidade de pequenas luzes despontou, como uma reunião de vagalumes de todos os clãs. Aquelas luzes são aviões? A médica estava apavorada. Meu Deus, são mais de 100. São aviões inimigos. São mais de 500. Meu Deus, por que não ligaram as sirenes antes? O maldito Churchill nos pegou. Vamos acordar os outros e correr para o porão agora. Rápido, Margaret. 1 minuto pode ser a fronteira entre a vida e a morte. O despertar foi infernal. Objetos de metal colidiam contra as paredes e os berros do militar pareciam trovões. Apaguem as luzes e corram para o porão. A sirene, súplica desesperada das cidades em tempo de guerra, parecia um lobo uivando para a lua cheia, e as belíssimas obras de arte na parede começaram seu bailado aterrador. As porcelanas e cristais caíam às dúzias das cristaleiras, com suas portas abertas pela trepidação. Os criados levavam galões de água e comida. Um belíssimo cão pastor foi resgatado pelo caseiro no quintal e levado para o abrigo também. Em meio a toda a agitação e pânico que precedem um bombardeio, os rapazes foram descendo as escadas aos saltos. Depois vieram os criados e, por fim, os pais. Theodore fechou a porta atrás de si, gritando para fazer-se ouvir. O ronco infernal de 1000 aviões, a trepidação e o som dos vidros quebrando eram enlouquecedores. Ainda do meio da escada, o reverendo Stephen percorreu com os olhos os rostos dos universitários assustados e muito juntos. — Dirk! Gritou. — Onde está meu filho? E mirando Theodore, berrou com uma fúria que ninguém ainda conseguira ver nele. — Seu filho da mãe! Você não o soltou? Estamos sob o maior ataque aéreo da história da Alemanha e você o deixa preso no sótão? Maldito nazista, assassino de crianças! Deus do céu, eu me esqueci do delinquentezinho. Foi necessária a intervenção de Klaus para que os dois pais não se atracassem em uma luta da qual com certeza o pastor sairia muito ferido. Acalmem-se! Vamos buscar o garoto. O bombardeio ainda não começou. Temos tempo para pegá-lo. Theodore, me dê a chave do sótão. Ela está lá em cima. Onde está a chave? Fale, rápido! Dentro de uma taça na cristaleira. Eu vou pegar. As cristaleiras são agora um amontoado de cacos, seu desgraçado. Aquela porta tem a espessura da porta do inferno que o aguarda. O estado do pastor era desesperador. Um assobio alto, seguido de um barulho ensurdecedor, balançou a mansão. Os pais, ainda no meio da escada, rolaram por ela e os outros caíram como bebês. Os gritos eram apavorantes e o pobre cão chorava com a cabeça entre as patas dianteiras. Isa estava no sótão, onde delicadamente alisava os cabelos de Dirk e cantava. O rapaz estava sonolento e o medo que sentia parecia desaparecer. Ele começou a recordar sua infância. Tão perto estivera da igreja. O primeiro dia na escola e o último na universidade desfilaram diante de seus olhos,
e as lágrimas molharam seus cabelos castanhos. A sensação de tempo perdido. Esta era mais assustadora que os aviões sobre Colônia. Ainda assim, ele estava sereno nos braços de Isa. Parecia que ouvia, não com os ouvidos, alguém a lhe cantar uma canção de ninar. No porão, a atmosfera era tensa. O suor escorria por todos os corpos e o tremor era quase convulsivo. Os cheiros de queimado e de corpos humanos impregnavam o ar. Esperavam passar a trepidação maior para se levantarem em busca de Dirk. O assobio se repetiu. Outra explosão balançou a mansão. "Mantenham-se juntos", disse Tel. "Eu vou buscar o garoto." Klaus e Stefan disseram em coro que iriam também. O último, porém, não conseguiu se colocar de pé. A queda da escada fraturou-lhe o fêmur. "Fique com ele, Klaus. Você é médico." "Vou com você, Herr Comandante. Embora estejam todos com cara de galinhas em dia de tempestade, aqui tem 7 médicos além de mim, além de Frau Margaret. Mexam-se, moleques. Ajudem Herr Stefan. Que médicos darão vocês se diante de um bombardeio se encorujam feito patinhos? Vamos, comandante, ele ficará bem. Quem em tempo de guerra tem uma junta médica só para si?" Os dois subiram a escada. Uma vez no andar superior, puderam perceber a intensidade do ataque. Através do que restava do vidro da janela, nada poderia ser visto além de fumaça e pó. O barulho dos aviões, das explosões e da artilharia antiaérea era seguida de uma precipitação de fagulhas, com a subida de fumaça e terra removida. Parecia que as bombas incendiárias eram atiradas de um manancial inesgotável de fogo. A cidade, antes tão bela, vista da varanda, havia desaparecido na névoa negra. A cada bomba que caía, os salvadores de Dirk procuravam algo a que se agarrar ou rolavam escada abaixo. Do 3º piso, a visão ainda mais ampla era estarrecedora. Canudos de fumaça subiam e desciam da cidade. Nenhum só prédio poderia ser reconhecido. Os holofotes de incêndio pediam socorro. A sirene chorava. A cidade parecia um aglomerado de vulcões. Um estrondo maior levou parte da mansão. E no meio da casa a sensação era de estar na varanda. Os vizinhos da esquerda e da direita haviam desaparecido para dar lugar a uma enorme fogueira. "Onde estamos? Não consigo saber para que lado fica o sótão." "Calma, soldado. Ele ficava ao norte. Não pode ter saído de lá. Onde está a chave?" "No meio de uma montanha de escombros. Vou atirar na fechadura, não se preocupe." Outro estrondo e o 2º e 3º andares da mansão estavam parcialmente destruídos e o fogo se alastrava pela escada de madeira. O teto rangeu e metade dele pendeu para dentro do já tão danificado 3º piso. Agarrado ao teto, o sótão também se juntou a um andar abaixo, e de maneira instantânea, parte do sótão e do 3º andar caíram para o 2º. Junto de escombros incandescentes estavam o militar e o médico, feridos, queimados, assustados e quase cegos em meio a tanta fuligem
e fagulhas que caíam do céu. O suor e a fumaça negra emprestaram a eles uma maquiagem dramática que escondia suas queimaduras de primeiro grau ao longo dos braços. Não se preocupe mais com a chave. O sótão está aberto, Herr Doctor. Meu Deus, o rapaz está morto. O corpo de Dirk caiu aos pés dos amigos em meio aos pedaços do sótão. Fora esmagado pelo teto. Era realmente uma cena difícil de olhar, mas ele não estava mais ali. Isa levara o protegido adormecido. Ele vira apenas uma explosão. Para voltarem à porta do porão, Theodor e Klaus levaram quase 1 hora, pois as escadas estavam perigosamente flutuando, sem apoio, e focos de incêndio estavam por toda parte. O céu parecia a porta de um formigueiro, de onde saíam aviões às centenas. Aquilo tudo parecia infinito. Outra explosão. Outro deslocamento violento de ar, outra chuva de faíscas e o processo se repetia de maneira cruel e rápida. Os ouvidos doíam, os braços também, e o coração ainda mais, enquanto levavam o jovem morto nos ombros. Sentados no chão da cozinha, a poucos metros da porta do porão, eles olharam para cima. Os 2 andares acima do cômodo haviam deixado de existir, e o céu naquele dia era um espetáculo aterrador. A Alemanha ainda não havia provado a guerra em suas minúcias. O povo alemão estava sendo apresentado a um bombardeio em massa. Eles adentraram o porão no momento em que outra bomba atingiu os jardins da mansão. O médico rolou pela escada, abraçado ao corpo do jovem. Sentindo verdadeira dor, avaliando precisamente o sofrimento do pastor, ele depositou o rapaz sem vida ao lado do pai e, abraçando-o, chorou. Todos imaginavam e esperavam pela agressão dirigida ao militar, que havia trancado Dirk no sótão. Mas Stefan, acariciando os cabelos sujos do filho, disse mais para si do que para os presentes ali. Eu aceito este cálice amargo, pai. Peço apenas que me ajude a sorvê-lo com a dignidade com que seu filho entregou-se ao madeiro infame. Nós sentimos muito, Herr Stefan, disseram os antigos companheiros do rapaz. Está tudo bem, meninos. Estou devolvendo Dirk para Deus. As lágrimas eram unânimes. Em Klaus, elas desenharam riscos brancos no rosto coberto pela fuligem. Por motivos óbvios, ninguém perguntou à dupla de resgate como fora a missão e como estavam as coisas lá em cima. Os corpos do colega sem vida e dos amigos escoriados falavam por si.